Fala galera, tudo certo? Bom, estamos aqui com mais um vídeo aí de história, né? No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito da história do Egito, né, para vocês, falar um pouquinho aí das partes aí que mais aparecem nas provas, né, principalmente aí dos vestibulares famosos aí, tá? Então tem outros vídeos aí no canal a respeito da pré-história, da Mesopotâmia. E esse aqui, então, é mais um vídeo, então, a respeito da história do Egito, tá? Acompanha aí que vai ser bem legal, tá bom? Então, pessoal, é importante a gente lembrar, então, que o Egito aí foi, né, uma das primeiras civilizações que surgiram aí no planeta, né, juntamente, em paralelo com as civilizações ali da região da Mesopotâmia, né? Você está acompanhando, você vai saber disso, tá? E o Egito, né, galera, ali a localização dele é a mesma de hoje, que é ali na região do norte, né, norte da África, tá? Mais ali para a parte oriental, né, norte, mais puxando ali mais próximo da região do Oriente Médio, tá? E é importante se destacar que num passado bem distante, essas civilizações, elas se desenvolveram ali, elas foram originárias, né, de um processo intenso de migrações, tá? E ali, essas migrações ao longo do planeta Terra, ao redor do planeta Terra, então as pessoas iam se fixando, né, justamente ali nas regiões mais férteis, né? E essas regiões mais férteis eram aquelas que tinham ali um rio, tá? No caso do Egito, né, da civilização egípcia, né? Ali o famoso rio Nilo, né? Então essa civilização ela surgiu tendo por base ali pequenos grupamentos, né, que a gente costuma chamar aí de nomos, tá? Nomos eram então grupamentos ali, várias tribos que foram se aglomerando ali na região norte ali da África, né? E que por volta aí, pessoal, do século 32 a.C., tá? 3200 a.C., essa região ela passou por um processo, esses nomos, né, passaram ali por um processo de centralização política, tá? Então apareceu ali a figura do faraó, né? A gente não pode esquecer do que é o líder, né, espiritual, líder administrativo, tá? E que vai passar então a conduzir, né, aquelas pessoas, né, aquele coletivo, tá? Se a gente for dividir, pessoal, geralmente a história do Egito ela aparece aí em três grandes momentos, né? O Antigo Império, se a gente for resumir, é o período lá das pirâmides, né? O Médio Império, que é o período em que o Egito ele vai passar por processos aí de centralização e vai centralizar novamente o poder na figura do faraó. É um momento então em que o Egito vai enfrentar invasões aí de grupos, né, de etnias, né, fora ali daquela região do Oriente do Norte da África, né, que são os Ixos, tá? E o Novo Império, né, que é o período em que o Egito então, né, uma civilização que foi considerada uma civilização expansionista, ela se expande, no entanto, vai passar por um processo de declínio já no finalzinho ali do Novo Império, tá? Certo? Então, esse é assim que a gente costuma dividir, né, a história do Egito. Então, Antigo Império, certo? Período das pirâmides. Médio Império é o período em que oscilam, né, períodos de centralização, de descentralização e centralização. E o Novo Império, que o Egito se expande, no entanto, ele vai também sofrer ali a invasão de povos de outros grandes impérios, né, o romano, o assírio, tá? Então é um contexto ali já de decadência do Egito, tá certo? Bom, a gente não pode esquecer, pessoal, de falar, né, de citar que a civilização egípcia se desenvolveu tendo por base o que a gente costuma chamar de modo de produção asiático, que é justamente aquele modelo produtivo baseado na figura de um líder, no caso do Egito, o faraó, de um grande rio, que vai propiciar, né, a produção, a produtividade, que no caso é o Rio Nilo, de cereais, né, a produção de cereais, e ali os camponeses, né, trabalhando ali num sistema servil, né, então modo de produção asiático, né, que não é um sistema somente do Egito, mas de grande parte ali da Mesopotâmia, né, em algumas regiões da China, tá, e da Índia também, tá certo? Modo de produção asiático, tá certo? E
Portanto, então o Egito ele vai se desenvolver tendo por base esse modelo de produção e vai fazer o quê? Intensificar justamente, né, também o comércio, né, vai praticar o comércio com as outras civilizações, geralmente um comércio aí baseado na troca, né, de produtos por outros produtos, tá? Os egípcios gostavam de comercializar, de trocar, né, de comercializar a cevada, o trigo, tá, principalmente aí, tá certo? Além da criação que existia também de porcos, de gansos, tá, e outras criações, tá certo? Bom, importante salientar também que lá no Egito, né, grande parte aí da população era iletrada, né, não sabia nem ler nem escrever, mas o que existia de simbologia para reproduzir aí alguns fenômenos naturais era a famosa escrita demótica, né, um pouco mais popular, um pouco mais de pessoas sabia, e a própria escrita hieroglífica, né, consagrada aí pelos sábios, né, pelos escribas que tinham o domínio da escrita, e somente a eles, né, cabia esse domínio, e eles constituíam aí uma casta, né, uma casta própria aí de pessoas, então, que importantes dentro daquela sociedade, que era uma sociedade extremamente estratificada, lá com o faraó, né, os escribas, os militares ali, os servos e os escravos, e os escravizados, tá? Então o Egito, a gente não pode esquecer, também era um povo aí que escravizava outros povos, né? Não pode esquecer dos hebreus, né? A famosa história ali da escravidão, né, do povo hebreu, ali está contada ali na Bíblia, tá? Bom, grande parte daquilo que era produzido com relação à arte, né, sempre tinha a ver com o faraó, com esse líder central, né, que era bastante centralizador, como eu estava falando para vocês, né, e o exemplo mais claro, já no Novo Império, é o faraó, é o Amenófis, né, Amenófis IV, que vai se auto-intitular Akhenaton, tá, o faraó, aquele que homenageia, né, aquele que homenageia Aton, né, o representante, servo de Aton, tá, que vai construir aquela região ali do Vale dos Reis, tá, que também é muito importante ali, uma cidade, né, toda ela em prol ali do faraó, vai tentar impor a religião monoteísta, né, a gente sabe que isso não vai dar certo, porque os egípcios praticavam a religião politeísta, né, acreditavam ali em vários deuses, né, acreditavam muito na vida após a morte, tá certo? Vida após a morte, né, tinham a prática ali da mumificação, como eu estava falando para vocês, tá? Então, essa é um pouco da história aí do Egito, né? Então, retomando, esse finalzinho, praticavam politeísmo, né? Eles eram, a religião era politeísta, antroposomórfica, né? Então, os deuses tinham formas aí tanto de homens quanto de animais, tá? Por exemplo, ali, né? Anubis, Hades, tá? Osíris, famoso deus Osíris, né? Que era ali o deus que ia julgar aqueles que morriam, né? E decidia se ia para o mundo dos mortos ou para o mundo dos céus, o mundo ali, se ia para o inferno ou se ia para uma espécie de céu, tá? De acordo ali com o peso do coração, que tinha que ser mais leve que uma pena, tá certo? Bom, pessoal, essa é um pouquinho da história aí do Egito, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, você pode aí dar um like e se inscrever no canal. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Nos falamos numa próxima oportunidade. Até mais e tchau, tchau.